Boa noite, igreja. Meu nome é Guilherme. A maioria de vocês aqui não me conhecem. E eu vou falar um pouquinho o que foi o impacto para mim, para vocês terem noção do que é, o que vocês estão perdendo. Quem não foi e o próximo que vier, tanto homens como mulheres, façam. O meu impacto começou dia 13 de abril de 2021. A minha esposa, a gente estava isolado em casa com Covid, 10 dias isolado. Terminou o isolamento dela no dia 13. Ela estava grávida da nossa bebê, hoje vai fazer 4 anos. E muito mal. Ela tinha pirêmise gravídica, vomitando muito. Não consegui, tanto eu como ela não conseguíamos comer, nos alimentar. E essa doença todo mundo sabe que foi muito destruidora, destruiu muitos lares, muitas vidas. E ela foi para o hospital, era perto de 1h da tarde ela foi. E eu comecei a passar muito mal depois que ela saiu. Liguei para minha mãe e falei, vem que eu estou morrendo. Eu estava tendo uma parada cardiorrespiratória em casa. Fui para o hospital, entubado. Tentaram fazer. Foram 29 dias de intubação, 35 dias de coma, 42 dias de hospital. E nesses 35 dias de UTI, 29 dias de intubação, foram 29 ligações de morte para minha família. A minha esposa não estava em condição de atender o telefonema, atender ligação, ligavam para minha mãe. O Dudu aqui sabe, eu trabalhava para o tio dele na época, no caminhão. O Bito sabe da história. O Bito é tio de uns amigos meus. Eu viajava com um caminhão na época. Então, o que me deu força lá foi umas palavras que, antes da intubação, a médica, a doutora Vanessa, chegou e falou para mim, Guilherme, tu precisa fazer uma ligação. Até eu falei para ela, disse, minha última ligação, as últimas palavras. Aí ela falou, tu quer falar com a tua mãe? Eu disse, doutora, em partes a minha ligação com a minha mãe foi cortada quando eu nasci. Amo ela, mas eu me desliguei dela quando eu nasci. Liga para minha esposa, eu tenho que dar satisfação para ela. Ela está esperando um filho meu, a gente não sabe ainda. E passou um tempo, foi ligação, até que acha número, tudo, consegue contato. Passou um tempo e eu piorei. Aí eu lembro que eu só disse alô no telefone, e ela chorando muito, ela disse assim, você não pode me abandonar. E o último sopro que eu tinha, eu falei para ela, eu nunca vou te abandonar. E foi o que me deu força nesses vários dias de intubação, esses dias de morte. Eu tive 3 paradas cardíacas. A última, eu fiquei 28 minutos em reanimação. Eu fiquei 28 minutos morto. O meu prontuário, eu fui pegar ele no hospital, há uns 2 anos eu precisei dele. Ele tem quase 4.000 páginas. Então foi coisa pra caramba que aconteceu lá. Eu tenho traqueotomia, eu tive dreno nos pulmão, respirador parou de funcionar do nada. Respirador parou de funcionar. O médico, o Dr. Vinícius, ficou 2 horas me aspirando na mão para mim não morrer. E essa última parada cardíaca que me deu nesses 28 minutos de reanimação, que eu não voltava, o Dr. Jenner e a doutora Jéssica tiraram o Dr. Vinícius de cima de mim. Ele não aceitava que eu tinha partido. E nessa última parada cardíaca, eu tive um encontro com Deus. Porque a Bíblia fala que Deus conhece cada um de nós a partir do ventre da nossa mãe. E se Ele conhece nós dali, Ele tem um trilho, Ele tem um caminho para nós. E esse tempo todo, eu fiquei assim, distante, entre aspas, de Deus. Eu orava, enfim, mas eu não estava no caminho que Ele pediu para mim. E Deus chegou, eu estava nessa visão que eu tive. Deus chegou ao lado da minha cama, pegou na minha mão, conversou comigo, me mostrou tudo o que eu tinha feito de errado, tudo que tinha passado na minha vida. E foi um baque, porque eu não esperava aquilo. Aí até então eu imaginava que eu estava conversando com um médico, só que eu estava morto, que médico que eu estava conversando? Aí ele saiu para ir em direção à porta. Quando ele chegou aos pés da minha cama, ele me falou assim: um dia a gente se encontra. E isso me
até quinta-feira, isso me machucou muito, porque eu achava que eu ia encontrar ele na minha morte. Então eu pensava assim, cara, eu estou com um dia, claro, ninguém morre na véspera, todo mundo teve um dia para chegar e vai ter um dia para sair. Mas isso me assombrou muito durante anos. Foram esses 4 anos que assim me assombraram muito. Eu fiquei com muitas sequelas, muitas, inúmeras. A minha esposa está aqui, sabe? Esses tempos, há uns 8 meses atrás, eu falei para ela: é muito duro viver a minha vida pós-Covid. Tem dias que é melhor acabar com tudo. Tinha dias que era melhor acabar com tudo. O sofrimento era muito grande. Dores, dormir, acordar com dor. Nesses 4 anos, eu posso contar para vocês quantas noites eu consegui deitar e dormir, descansar, deitar e dormir. Era um sofrimento de ruim, sabe? Muito, muito, muito grande. Mas eu persisti, eu insisti e estou aqui hoje para testemunhar para vocês. 4 anos atrás, eu fui usado por Deus para glorificar o nome dEle, quando Ele restaurou a minha vida. E hoje eu sou usado de novo por Deus para glorificar Ele. Quinta-feira o pastor chamou aqui na frente para orar para quem estava tomando remédio para ansiedade. Eu estava tomando para ansiedade e para o coração. O médico me disse quando eu saí do hospital que eu tinha que me cuidar muito, porque eu sou um cara que pode dar um infarto a qualquer hora. Quinta-feira eu vim aqui, o pastor orou por mim. E quando o Espírito Santo agiu em mim, me curando do meu coração, Ele me mostrou lá atrás. Eu vi como se eu estava deitado aqui, mas Jesus me colocou lá naquela cama, onde Ele disse assim: um dia a gente se encontra. O meu encontro com Deus começou quinta-feira aqui. Olha aí, ó. Glória a Deus. E lá no encontro, eu falei para vocês que eu fiquei com inúmeras sequelas. Pulmão, fiquei com sequelas de pulmão. Adquiri, devido ao Covid, asma, muitas sequelas. Eu fiquei com uma neurite, devido aos 28 minutos sem oxigenação no cérebro. Tem um nervo que sai por trás do nervo ciático, ele sai do cérebro e vai até o calcanhar. Do lado esquerdo, esse nervo enrijeceu. E não tem tratamento, não tinha nada que curasse. Para os médicos, não tinha. Eu fui curado lá no encontro. Sábado de noite, eu senti o Espírito Santo me curando. Deus é bom! E para provar para vocês que eu fui curado, essa festa que a gente fez aqui, dançando, pulando e correndo, faziam 4 anos que eu não fazia isso. 4 anos. 4 anos que eu sentia dor constante nessa perna, de ficar sentado, de ficar de pé, de trabalhar. Para mim fazer isso aqui, ó, eu não fazia. Eu nunca fiz isso. Então, de novo. quem está em cima do muro, do muro, eu vou repetir uma frase que o Rodrigo sempre fala para nós na célula: não existe em cima do muro, ou tu é crente ou tu não é. E eu posso dizer para vocês, faz uns meses já que eu e a Bruna, a gente decidiu a seguir a Jesus, vim para a igreja, a gente largou muitas pessoas, muitas coisas, muitos vícios que a gente já largou, e foi uma luta de lá para cá, muito grande, uma luta muito grande, assim, para a gente não vir, para a gente não seguir. Então o inimigo, ele se coloca diante de nós. Mas eu quero hoje agradecer, além de Deus, 2 pessoas que, se eu estou aqui hoje testemunhando para vocês, essas 2 pessoas foram, um deles me pegou pelo braço e disse assim: tu vai para a igreja, Dudu. Cara, eu agradeço todo dia que eu oro para Deus, eu agradeço a Deus e eu peço para Ele abençoar a tua vida. Se não fosse a tua insistência, eu não teria vindo aqui, eu não teria ido na célula, eu não tinha conhecido o Rodrigo. A outra pessoa é o Rodrigo. O que esse cara tem feito, não só por mim, pela minha família, tanto ele como a Tama, a gente só tem a agradecer e pedir para Deus que honrem e abençoem cada vez mais vocês. Porque o que vocês fazem, não só para minha família, para várias outras, porque vocês são impulsionadores para Jesus. E agora nós, eu e a minha família, vamos servimos ao Senhor e vamos servir cada vez mais, trazendo pessoas para cá. Então o impacto é fenomenal. Aqui tem homens aqui, diversos testemunhos, vários testemunhos, cada um tem uma situação, uma área em que Deus agiu. Mas cara,
é como o pastor sempre fala, Deus quer homens de verdade. E aqui só tem homens da Avalanche.